texto de hoje, como eu disse antes, no início, é uma sequência do texto da semana passada, quando nós conversamos aqui sobre a videira, os ramos e os frutos, e Jesus disse com ênfase que só produzem frutos os ramos que estão conectados, que se mantêm conectados à videira, ou seja, só aqueles filhos de Deus que estão conectados a Jesus é que podem produzir frutos, aqueles que não produzem frutos, inclusive, são cortados. O texto é muito forte, e quem trouxe essa palavra para nós na semana passada foi o nosso querido Eduardo Stahlhofer, o presidente da nossa congregação. Muitas pessoas inclusive acham que ele é pastor, não é pastor de formação, mas tem um dom da palavra, é um líder, um estudioso da palavra de Deus, e nós agradecemos ao Eduardo por sempre estar disponível para nos ajudar. Também aproveitamos aqui e agradecemos ao Leonardo, que esteve nos primeiros cultos, nos substituindo por ocasião da nossa viagem. Bom, esse texto aqui, como eu disse, ele é uma extensão, ele é uma continuidade do texto da semana passada, e de forma bem simples, o que cada um dos textos quer dizer, quer ensinar. Se na semana passada Jesus falou um pouco sobre a videira, os ramos e os frutos, e a importância de que os ramos estejam conectados à videira, os cristãos estejam conectados a Jesus para que produzam frutos, hoje o texto vai falar um pouco mais sobre os frutos. Que frutos são esses? Que frutos são produzidos a partir da conexão dos ramos com a videira? Que frutos os cristãos produzem quando estão conectados, quando estão ligados a Jesus Cristo? Então, vamos falar sobre os frutos com ênfase no fruto dos frutos, que é o amor. E nada mais legal do que a gente falar um pouco sobre amor no dia de hoje. É um texto que vem sugerido pela própria igreja, não foi a gente que escolheu. Então, o texto casou perfeitamente com o dia de hoje, onde celebramos o amor de mãe, a graça de termos uma mãe, de sermos cuidados. Muitos têm as suas mães por perto, eu tenho o privilégio de ter ainda a minha mamãe. Um beijo, mãe, te amo muito. E aqueles, claro, que não tendo a mãe por perto, têm a certeza de que as mães estão na glória, estão no melhor lugar, estão sendo cuidadas pelo Senhor Jesus, estão curtindo por lá e já esperando pela nossa chegada. Então vamos ao amor, vamos ao mandamento do amor, que é o tema de hoje. E o primeiro dos 3 destaques que eu quero dar, preste muita atenção, é muito importante que você esteja muito atento para você pegar a sequência do texto. O texto vai numa crescente, vai evoluindo, para você ter um melhor aprendizado no final, é importante que você esteja atento a cada detalhe. O primeiro dos detalhes, versículo 9, diz o seguinte: assim como o Pai me ama, eu amo vocês, portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Continuem unidos comigo. Jesus vai começar a falar sobre os frutos. Quando a gente está unido com Jesus, a gente começa a produzir frutos. Lembram disso na semana passada? E 2 dos frutos que Jesus já começa dizendo aqui, apresentando aqui, é o amor e a obediência. São 2 coisas, amor e obediência, são 2 coisas que andam muito juntinhas. Inclusive no texto de hoje, se você conseguiu prestar bastante atenção, Jesus vai dizer com ênfase que porque ele obedece o Pai, se ele obedece o Pai o ama. Ele vai dizer também que se nós obedecemos a Jesus, Jesus nos ama. Bom, essa verdade, ela precisa ser entendida para além do que esses 2 versículos estão dizendo, para além daquilo que eles parecem nos ensinar, nos dizer. Porque numa leitura rápida que a gente faz, dá a entender que Jesus está dizendo o seguinte: olha, o Pai só ama Jesus porque Jesus o obedece, ou quando Jesus o obedece. Ou ainda, Jesus só nos ama a nós quando nós o obedecemos, ou porque nós obedecemos. É lógico que Jesus fica muito feliz quando a gente obedece, ele se alegra com a nossa obediência, ele gosta disso, ele estimula a gente a obedecê-lo. Mas sendo bem sincero, cá entre nós 2, será que a gente é tão obediente assim? Cá entre nós aqui, né? Será que nós somos obedientes o tempo todo? Nós somos muito falhos no que diz respeito à obediência. E se a condição de Jesus para amar a gente fosse a nossa obediência, o que seria de nós? Onde nós estaríamos?
O Paulo nos ajuda nessa reflexão quando diz que o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, e o mal que a gente não quer, esse a gente faz. Então é por isso que eu digo que a gente, para entender esse recado inicial do texto, a gente precisa olhar para além do texto, a gente precisa olhar para toda a Bíblia e ouvir Jesus dizendo, mesmo em João, lá no capítulo 4, Jesus vai dizer o seguinte: olha, vocês me amam porque eu amei vocês primeiro, ou como diz no texto literalmente, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Verdade que Deus nos amou primeiro, depois nós o amamos. A gente amou Deus na sequência, a gente amou Jesus depois de a gente ter sido amado. Então Jesus não nos ama porque a gente foi obediente, porque a gente foi bonzinho, porque a gente fez alguma coisa legal, não. Ele simplesmente nos ama porque decidiu nos amar. Não foi a gente que conquistou o amor de Jesus, não, Ele amou a gente do jeito que a gente era, do jeito que a gente estava, simplesmente porque queria nos amar e porque queria cuidar de nós. O texto de hoje diz alguma coisa muito parecida no versículo 16, não foram vocês que escolheram ser meus amigos, mas eu é que escolhi vocês. Então não foi o nosso ato de obediência, não foram as nossas coisas boas que fizeram com que Jesus nos escolhesse, Ele nos escolheu simplesmente porque Ele nos amou. Porque Ele quis nos escolher para cuidar de nós e para nos amar. Em resumo, o que eu estou querendo dizer aqui, é importante que você entenda isso, que qualquer sinal de amor que eu demonstre para com Jesus, qualquer sinal de amor que eu demonstre para com o próximo, qualquer obediência minha em relação a Deus, nem é mérito meu, é mérito do próprio Jesus, é reflexo do amor que Jesus tem por mim, na verdade um reflexo da comunicação que existe entre eu e Deus, entre nós e Jesus. É por isso que Jesus no começo, esse é o título desse primeiro destaque, continuem unidos comigo. Sabe como a gente ama Jesus? Sabe como a gente obedece a Jesus? Conectados a Jesus. Quanto mais unidos a Jesus a gente está, mais a gente tem facilidade de amá-lo, de amar os outros e de obedecer a Deus. Quanto mais a gente está conectado com Jesus, tanto mais facilidade a gente tem de produzir frutos. Então eu vou repetir para você, a minha eventual obediência a Jesus, o amor que eu demonstro para Jesus, o amor que eu demonstro para as pessoas, nem é mérito meu, é mérito de Jesus em mim. O Paulo também vai dizer isso, agora não sou eu mais que vivo, mas é Cristo vive, é Cristo que vive em mim. Quanto mais conectados a Jesus, quanto mais ligados, quanto mais íntimos de Jesus nós somos, tanto mais nós vamos amar, ter facilidade de amar, ter menos dificuldades de obedecer. O segredo então é continuar conectados, continuem unidos comigo. Isso acontece com a palavra, isso acontece com o que está acontecendo aqui agora, com o que você está vivendo agora. À medida em que lemos a palavra, estudamos a palavra, ouvimos a palavra, nós estamos conectados com Jesus, e conectados com Jesus, nós produzimos frutos, nós amamos as pessoas, amamos a Deus, nós somos obedientes a esse nosso Deus querido. Um segundo detalhe importante, vamos na sequência aí, o versículo 11 diz, eu estou dizendo isso para vocês, para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. Bom, se no primeiro momento Jesus falou sobre os primeiros frutos do amor, os primeiros frutos do relacionamento das pessoas com Jesus, ou do ramo com a videira, e ele fala de amor e fala de obediência, ele continua falando sobre outros frutos. Agora ele vai falar sobre alegria, que a minha alegria esteja com vocês, e que a alegria de vocês seja completa. Bom, o que me chama a atenção aqui nesse texto, é que Jesus está falando de alegria aqui no momento de despedida. Jesus está se despedindo desde o capítulo 14, ele vai subir ao céu, depois vai descer, vai mandar o seu Espírito, mas ele está se despedindo, o discurso, a mensagem aqui, e vai até os últimos capítulos de João, é uma mensagem de despedida, mesmo, preste muita atenção no que eu estou dizendo aqui, mesmo a despeito da dificuldade que eu tenha de amar a Jesus, mesmo a despeito da dificuldade que eu tenho de amar os outros, mesmo a despeito da dificuldade que eu tenho de obedecer às vontades do nosso Deus, às vontades soberanas, Jesus garante que nós podemos ser felizes, e mais do que isso, Ele diz que a nossa felicidade pode ser completa, pode ser perfeita, pode ser plena. Daí de novo a gente vai entender que a nossa alegria não é plena, não é verdadeira, não é sincera, não é completa por causa de nós, do amor que eventualmente a gente demonstra por nosso irmão. A nossa alegria não é completa por causa do amor que a gente eventualmente demonstra
por nós mesmos ao nosso Deus, a obediência que a gente de vez em quando desenvolve. Não, a nossa alegria é completa, única e exclusivamente por causa de Jesus, por causa do amor de Jesus em nós, e por causa da obediência de Jesus ao Deus, ao seu Deus, ao Deus de amor, ao nosso Deus. A palavra de Deus diz que Jesus foi como ovelha para o matadouro, assim como Jesus foi para a cruz, obediente, cabisbaixo, a ovelha ia ao matadouro. Ou assim como a ovelha ia ao matadouro, Jesus foi para a cruz. Jesus, portanto, é o Deus de todo amor, o Deus da obediência, o Deus que nos ensina a obediência. Portanto, por causa de Jesus, do amor de Jesus, da obediência de Jesus, nós temos a alegria completa. E eu vou destacar para terminar esse segundo momento, uma curiosidade. O termo alegria aqui em João aparece apenas nessa mensagem de despedida, apenas a partir do capítulo 15. Interessante é que normalmente as mensagens de despedida são tristes, e os discípulos num primeiro momento estão tristes. Mas Jesus fala de alegria numa despedida, no momento de tristeza, no momento de dificuldade. Aqui a gente lembra de Paulo também, que escreveu muitos textos falando sobre alegria nos momentos de dificuldade. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele está preso, e ele diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo: alegrem-se no Senhor. Então o legado que Jesus quer deixar é que os seus filhos vão viver felizes por causa da presença do Espírito Santo, por causa do amor de Deus que os envolve, vão viver felizes mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, mesmo no luto, mesmo no sofrimento, porque a alegria que nós experimentamos não está condicionada às coisas daqui, às coisas externas, mas à vida de Jesus em nós, a conexão que temos com o Salvador Jesus. E vamos terminar, terceiro e último recado do nosso texto, versículos 12 e 17, Jesus diz: o meu mandamento é esse, amem uns aos outros. Versículo 17, o que eu mando a vocês é isto, amem uns aos outros. Jesus termina falando, esse pequeno trecho, falando de novo sobre o amor que é o primeiro fruto. Quando você, depois em casa, quiser dar uma conferida em Gálatas 5, quando Paulo fala sobre os frutos do Espírito, ele começa falando sobre o amor e todos os outros, alegria, paz, longanimidade e tudo mais. Jesus volta a falar sobre o amor porque é o fruto por excelência. Mas Jesus não está dizendo aqui simplesmente que a gente deve amar. Jesus não está dizendo aqui simplesmente que a gente eventualmente ame e que a gente ame de qualquer jeito, não. Jesus está dando um mandamento, amar os outros, portanto não é uma escolha que os filhos de Deus podem fazer. Eu não posso escolher amar ou não amar, eu recebi um mandamento de Jesus de que eu devo amar, e mais do que isso, eu não devo amar de qualquer jeito, eu tenho uma referência, Jesus é a minha referência, eu amo a partir do amor de Jesus, eu amo estando envolvido no amor de Jesus, eu amo do jeito de Jesus. E se isso parece impossível do ponto de vista mais humano, porque a gente tem uma resistência muito grande a amar, a gente tem uma dificuldade enorme por nós mesmos de amar, a gente tem dificuldade de amar por causa da nossa própria natureza pecadora, e também porque as pessoas são difíceis de serem amadas. Nem todas as pessoas querem ser amadas, mas a palavra de Deus diz hoje para a gente que a gente ama por causa do amor de Deus que está em nós, por causa da nossa conexão com Deus. A palavra de Deus diz que essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus para mim e para você, e se é perfeitamente possível do ponto de vista de Deus, porque se Jesus deu um mandamento para a gente, é possível que a gente ame. Então prepare-se para amar. Prepare-se para amar os outros e prepare-se para amar ao seu Deus de uma maneira extraordinária. Sabe por que a gente ama? A gente ama primeiro porque a gente foi amado pelo nosso Deus. E porque a gente foi amado por Deus, a gente ama. E só conectados ao amor de Deus, e só envolvidos com esse amor, é que nós amamos. A gente ama, é possível que a gente ame, porque o amor de Deus, quando nos envolve, ele transborda em nós. Ele não cabe em nós, ele é maior do que nós, ele enche, o Salmo 23 vai dizer que Jesus enche o nosso copo até derramar, o amor de Deus transborda, portanto o amor que Deus dá para a gente, que Deus derrama sobre a nossa vida, não é só para nós, ele é para ser compartilhado, ele é para ser entregue, ele é para ser experimentado também por outros, e nós amamos, é possível amar, porque, então repito, porque Deus nos amou de uma maneira extraordinária,
porque Ele nos amou primeiro. É possível amar porque o amor que Deus derrama sobre nós é muito maior, ele transcende a nossa vida. E é possível amar porque Deus diz na palavra que renova o seu amor sobre as nossas vidas todos os dias. É muito amor todo dia, é amor transbordando em nossas vidas todas as manhãs. Jesus, sabendo da nossa dificuldade de amar, eu vou terminar esse terceiro ponto aqui. Jesus, sabendo da nossa dificuldade, da nossa resistência em amar, Ele cria um mandamento. Ele entrega para mim e para você esse mandamento e diz assim: filho, eu não apenas amei você, como eu vou ajudar você a amar. Você vai amar os outros com a minha cobertura. Você vai amar os outros com o meu amor. Eu vou encher você tanto de amor que você só vai ter o trabalho de entregar, de compartilhar. Essa mensagem, como eu disse no início, ela é uma sequência da mensagem do domingo passado, quando Jesus falou conosco sobre a videira, os ramos e os frutos. E a palavra de Deus foi muito clara na semana passada, dizendo que nós só produzimos frutos, amor, obediência, alegria, paz, outros frutos tantos. Aqui no texto ele só cita alguns. A gente só produz frutos quando a gente está conectado à videira. O ramo só produz frutos quando conectado à videira. Nós só produzimos frutos quando estamos conectados a Jesus. E hoje Jesus fala dos frutos. E fala do fruto dos frutos, o fruto por excelência, que é o amor. Como Jesus sempre faz quando fala de amor, Ele sempre aponta para Ele como referência. Ele sempre aponta para Ele como a fonte. Ele sempre aponta para Ele como a inspiração de todo amor. Mas sabe, queridos, que em se tratando de amor, guardadas todas as proporções, Jesus também deixou para nós uma outra marca, uma outra referência, uma outra materialização do amor. Jesus deixou para nós as nossas mães que amam com o jeito de Jesus, as nossas mães que amam a gente apesar da gente, e que amam a gente para além do mandamento. As mães não amam porque tem um mandamento, porque é uma obrigação, elas amam porque amam. Isso é um mistério, isso é coisa de Deus. Portanto, eu quero nessa mensagem, no fim dessa mensagem de hoje, dizer: Jesus, obrigado pelo seu amor, porque o Senhor me ama pessoalmente, diariamente e insistentemente. Mas obrigado também pelo seu amor em me dar a minha mãe. Obrigado pelo seu amor em nos dar mães que nos amam de um jeito muito especial. Obrigado porque o Senhor nos ama também através das nossas mães, tão zelosas, tão dedicadas, tão incansáveis. Obrigado, Jesus. Parabéns, mamães.